seja na literatura, na arte, em qualquer expressão do que a gente chama de arte, talvez a gente consiga finalmente alcançar uma linguagem que não seja só a reprodução desse mal entendido entre o corpo humano e os outros organismos vivos da Terra, que nós insistimos em separar da gente. Perguntar para a Mãe Terra qual é a conversa possível entre o corpo humano e aquilo que os seus antepassados chamaram de natureza. Essa ideia de natureza, ela é uma ideia instituída. Eu costumo dizer que a gente, desde o século XX, tem sido instruído a imaginar que a natureza é tudo que não sou eu. Tudo que não é meu corpo foi instituído desde o século XX, que é a natureza. A modernidade, a revolução industrial, essa coisa de nós nos reproduzirmos como uma humanidade que ocupa toda a superfície do planeta Terra, é que nos fez refletir, pensar sobre a relação entre a ideia de humanidade e a ideia de natureza. Se as novas gerações despertarem para essa possibilidade, seja na literatura, na arte, em qualquer expressão do que a gente chama de arte, talvez a gente consiga finalmente alcançar uma linguagem que não seja só a reprodução desse mal entendido entre o corpo humano e os outros organismos vivos da Terra, que nós insistimos em separar da gente. Perguntar para a Mãe Terra qual é a conversa possível entre o corpo humano e aquilo que os seus antepassados chamaram de natureza. Essa ideia de natureza, ela é uma ideia instituída. Eu costumo dizer que a gente, desde o século XX, tem sido instruído a imaginar que a natureza é tudo que não sou eu. Tudo que não é meu corpo foi instituído desde o século XX, que é a natureza. A modernidade, a revolução industrial, essa coisa de nós nos reproduzirmos como uma humanidade que ocupa toda a superfície do planeta Terra, é que nos fez refletir, pensar sobre a relação entre a ideia de humanidade e a ideia de natureza. Se as novas gerações despertarem para essa possibilidade, seja na literatura, na arte, em qualquer expressão do que a gente chama de arte, talvez a gente consiga finalmente alcançar uma linguagem que não seja só a reprodução desse mal entendido entre o corpo humano e os outros organismos vivos da Terra, que nós insistimos em separar da gente. Perguntar para a Mãe Terra qual é a conversa possível entre o corpo humano e aquilo que os seus antepassados chamaram de natureza. Essa ideia de natureza, ela é uma ideia instituída. Eu costumo dizer que a gente, desde o século XX, tem sido instruído a imaginar que a natureza é tudo que não sou eu. Tudo que não é meu corpo foi instituído desde o século XX, que é a natureza. A modernidade, a revolução industrial, essa coisa de nós nos reproduzirmos como uma humanidade que ocupa toda a superfície do planeta Terra, é que nos fez refletir, pensar sobre a relação entre a ideia de humanidade e a ideia de natureza. Se as novas gerações despertarem para essa possibilidade, seja na literatura, na arte, em qualquer expressão do que a gente chama de arte, talvez a gente consiga finalmente alcançar uma linguagem que não seja só a reprodução desse mal entendido entre o corpo humano e os outros organismos vivos da Terra, que nós insistimos em separar da gente. Perguntar para